As conexões desse Conexão 21 são muito especiais. E o papo vai ser muito sobre recursos humanos, prática de mercado, muito bacana mesmo. E como que a IA está entrando nessa conversa? Com uma turma aqui que vai abordar esse tema sobre diversos aspectos. Vale muito a pena acompanhar. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição dessa quinta temporada do Conexão 21, trazendo sempre conexões muito especiais para vocês que nos assistem. Hoje a turma aqui só tem camisa 10. Vou pedir para cada um deles se apresentar um pouquinho para a gente poder iniciar o nosso papo. E olha aqui, pessoal, fiquem tranquilos, o papo é coletivo, não precisa só ficar falando comigo não, é para todo mundo falar com todo mundo. Vou começar aqui agora por esse lado aqui. Dani, por favor. Prazer, muito obrigada, Alberto, é sempre um prazer estar aqui, sempre papos muito interessantes. Eu sou a Daniela, sou CEO e sócia da Simples Inovação. Anderson. Obrigado pelo convite, eu sou o Anderson, fundador da Iglu, uma empresa de software para varejo. Dani, também. Obrigada aí, Alberto, pelo convite. Eu sou Daniele Trechal, CEO da Talents Club, empresa de recrutamento e seleção focada para o segmento de tecnologia. Silvio, por favor. Primeiro, obrigado aí, Alberto. Eu sou Silvio, CEO e fundador da Real Cloud, uma empresa de serviço de tecnologia em nuvem. Roberto, mais uma vez, super obrigado pelo convite. Eu sou Roberto Godinho, sou CEO do IBEU, que é o Instituto Brasil-Estados Unidos, um instituto binacional. Dani, conta um pouquinho pra gente como é que você está enxergando aqui esse ano de 2025, a gente já passou do primeiro trimestre, né? Estamos aí já no segundo trimestre. O que você está vendo? A Simples é uma empresa de full commerce, como é que está atuando? E vocês lidam muito também com o mercado de tecnologia, que abrange todo mundo que está aqui. Fala um pouquinho para a gente. Quando a gente fala de tecnologia, o boom do momento, já há alguns 3 anos, é a inteligência artificial, né? O que a gente tem visto muito é esse crescimento e realmente aumenta muito a produtividade. Acho que o Silvio vai conseguir falar disso, a Dani também, muito provavelmente ali. Só que tem a questão humana, né? Então a gente vê muito essa tendência, a gente vai usar cada vez mais as ferramentas, mas a gente sempre precisa de um quê humano e isso tem sido muito presente. Teve o Web Summit recentemente, eventos como o da AWS, a gente tem falado muito sobre isso. Assim, ainda bem, apesar de questões econômicas, taxas de juros, tínhamos aí um cenário, uma previsão um pouco pessimista para o varejo. O primeiro trimestre se mostrou até positivo, vieram resultados assim surpreendentemente bons, dado a previsão, né? Mas uma tendência muito forte, aliás, não é mais uma tendência, uma obrigação de você ter uma presença digital. Então, tem um estudo recente, inclusive, que mostra que 68% dos consumidores compram por influência e não mais pela marca. Como você gera influência? Sendo digital, né? Não tem como. Falar sobre influência, não estou falando necessariamente sobre influenciadores, mas você tem que gerar ali alguma influência, mais um impacto social até, você tem que se tornar necessário na vida, tem que estar ali naquele cotidiano, né? E aí voltando. Gerar relevância para a turma que está assistindo, né? Exatamente. Para ter essa identificação. A gente ainda gosta de humaninho. A gente gosta. A gente gosta de humaninho, então é sempre olhar claro, né? Como a inteligência artificial pode nos trazer até em questão de qualidade de vida, porque quando a gente é mais produtivo, é mais eficiente, a gente ganha, sim, qualidade de trabalho e qualidade de vida, mas sempre a importância do ser humano ali por trás, né? Eu acho que a gente tem falado cada vez mais disso em 2025. Bem legal. Dani, a gente está conversando aqui e a Dani daqui pertinho de mim, a Dani, minha vizinha, ela mencionou muito aí a questão da inteligência artificial. Você, como uma CEO de uma empresa de recrutamento no mercado, como é que está vendo isso? Tanto no sentido de uma ferramenta para o seu uso, quanto do que o mercado está pedindo. Boa. Então, vou falar um pouco dentro da própria Thales, como é que a gente utiliza, né, a inteligência artificial, a tecnologia. Isso ajuda muito no processo mesmo de identificação da primeira triagem. Então, óbvio que vai ter o olhar humano, mas
ali, de acordo com os requisitos da vaga, a gente já usa a IA e das competências, requisitos técnicos, a gente já consegue fazer uma primeira triagem. Então, isso já ganha tempo, que é o que a Dani colocou aqui. Mas tem um olhar humano, e aí vai ter a entrevista, né, e o parecer técnico. A gente utiliza também a IA para ajudar a construir a partir, né, da entrevista e aí ganhar produtividade também. E, obviamente, revisado pelo consultor que está fazendo o processo. O Roberto, e sim, quando você está olhando no mercado, eu vou ter chance de falar aqui com o Anderson, com o Silvio, certamente eles vão poder embasar isso melhor, mas as empresas cada vez mais têm aquela questão do business, de ter parceiros internacionais, né? O digital aí diminuiu muito o mundo, né? Apertou muito. E o IBEL hoje se coloca muito como um parceiro, um fornecedor de cursos bem direcionados, né? Assim, e aí eu vou, olha só, o primeiro jabá do programa vai ser meu. O TI Rio está promovendo junto com o IBEL um curso voltado para business em inglês, com foco em tecnologia. Então entrem no nosso site para ter um pouco mais de informação nas nossas mídias. Que vale muito a pena, mas enfim, Godinho, feito o jabá. Eu sou aluna. Já estou cheio de... Que beleza. Estamos recrutando, Godinho. Maravilha. Na realidade, né, essa dor, né, principalmente do aluno adulto, passa muito pela utilização na sua área profissional, né, do inglês. Muito mais até do que viagem, etc. Porque viagem você dá seu jeito, né? Agora, quando você tem que fazer uma apresentação em inglês, é uma outra coisa. E uma coisa, só te interrompendo um pouquinho, Roberto, porque foi uma situação que eu vivi. Uma coisa é quando você vai numa reunião, você fala, como você falou, você dá seu jeito, você vai para uma apresentação. Fazer uma palestra, né? Fazer uma palestra, assim, a coisa que me dá mais medo é fazer palestra, porque você até prepara a palestra, bota ela toda na sua cabeça, você tem aquele roteiro. Quando abre para pergunta, que aí pode vir qualquer coisa, aí é o pânico total. Desculpa, Roberto. Mas é engraçado, né? Na comunicação, essas competências de comunicação em inglês, né? Elas passam por várias áreas. Eu me lembro que eu mesmo, né, quando comecei a me comunicar mais em inglês, eu tinha dúvidas até no e-mail. Né? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu me despeço? No e-mail, das coisas mais simples, né? E depois você não tem jeito. O inglês hoje é a linguagem universal dos negócios, né? Tanto que a gente está trabalhando hoje com algumas universidades, até universidades de faculdade de medicina, né? E fazendo que um plano de voo para o aluno, né? Focando primeiro na leitura para entender os cases, etc., até indo às apresentações e muitas vezes ajudando até na convalidação Até porque as literaturas técnicas normalmente são em inglês. Normalmente saem primeiramente em inglês. Mas voltando aqui ao que a Dani falou, né, que as duas Danis falaram sobre inteligência artificial, a gente está lançando agora também o IBEL AI Lab, que é uma base toda de inteligência artificial, mas essa engenharia de prompts toda fica pelo lado do IBEL, não fica pelo lado do aluno, mas é absolutamente customizável. É bem diferente de você estar só trabalhando via um chat GPT, porque a gente trabalha muito ali, digamos assim, a atuação, a visualização das comunicações, né, dos contatos, né, do que é feito. Tem machine learning também por detrás, para poder entender o processo de aprendizagem de todo cada o processo aluno. de aprendizagem de cada aluno. A gente já faz uma espécie de um teste de nivelamento no início, quer dizer, não é igual, já é totalmente customizado a forma. Por exemplo, um iniciante começa de uma forma totalmente diferente do que quem está aí no meio do caminho ou quem está mais avançado. Mas exatamente, tem que ter esse olhar hoje, não dá para não olhar a questão da inteligência artificial, inclusive na área de educação. Mas a questão de business que você falou, né? O IBEL tem crescido muito na parte do IBEL Corporate, que é uma parte da empresa para o B2B. E basicamente todos os nossos trabalhos com B2B são customizados. Né? Dificilmente a gente fecha com uma empresa com algum produto que a gente já tenha na prateleira. Acontece, às vezes eles já estão mirando ali, mas a gente tenta customizar exatamente para o conteúdo mais adequado, para o negócio daquela empresa. Isso facilita muito. Deixa eu botar aqui o Silvio e o Anderson na jogada. Silvio, e aí? Como é que vocês estão vendo
esse mundo todo aí, como é que vocês estão lidando lá na empresa com essas questões dos recursos, das ferramentas e o mercado de uma forma geral? Bom, muito legal. Eu acho que tudo que foi falado aqui faz total sentido para a gente. E no nosso dia a dia a gente tem alguns desafios, né? Primeiro, para implementar IA, a discussão humana que a Dani falou, né? IA versus humano, se o IA vai roubar ou não vai roubar os talentos ou o trabalho dos recursos. Ao contrário, né? A IA, ela desenvolve uma necessidade nova. Ela gera demanda, né? Novas necessidades e novos talentos precisam ser treinados, e aí entra a parte do treinamento também, e capacitação para que esses novos talentos supram um novo mercado que está se abrindo. Então ela, claro, substitui e aumenta a produtividade daquele trabalho repetitivo que pode ser programado, né, vamos dizer assim, por uma inteligência artificial, que é um nome polêmico, mas não é novo, né? É antigo. A inteligência artificial é dos anos 40. É isso mesmo. A gente tem quase 80 anos de inteligência artificial, só que ela ganhou um hype nos últimos anos, né, porque ela realmente foi desenvolvido novos modelos computacionais, linguagens de programação e novos evolução de hardware também, novos usos conectado com a nuvem, que é outra coisa. Nuvem não é só muita gente me pergunta o que é a nuvem, né? E o público em geral acha que nuvem é aquele lugar que você coloca as fotos. Eu ia falar exatamente isso. Nuvem é de pendrive. Exatamente, me livrei do pendrive. Exato. Então nuvem também é isso. Também é o lugar que você coloca as fotos, mas também é um lugar que você tem uma capacidade computacional que você pode alugar, né, para trazer um termo mais usual, e pagar sob demanda, né? Então esse é um desafio. E aí, isso racionaliza investimento, né? E aí, conectando com isso, a gente, do nosso lado, tem essa questão. A gente teve que, por força do negócio, expandir para os Estados Unidos. Então, abrimos uma filial lá e nossos softwares, nossas soluções são internacionais. A maior parte delas vem de Israel, coincidência. A gente trouxe a primeira, a segunda, a terceira, já está na quinta solução israelense. Então, o nosso grupo de pessoas tem que ser, primeiro, muito especializado no que a gente faz, em termos de conhecimento, com muita capacitação. A questão do inglês é fundamental para a gente, porque a gente não consegue nem falar com o nosso fornecedor principal se a gente não souber inglês, e é um inglês super especializado, super de jargões, né, de nuvem, de tecnologia, de coisas muito específicas, de IA também, né? Então a gente tem que ter uma capacitação constante, fazer parcerias como essa que o IBEL está propondo, é super válido para a gente. E é isso conecta com o nosso dia a dia e um pouco assim do que a gente faz, né? Então a gente precisa estar recrutando, capacitando e também promovendo um ambiente da empresa que seja saudável. Então a gente também tem que se preocupar com o lado humano, né? Ganhar produtividade, mas usar melhor o seu tempo e liberar um pouco de tempo para lazer, para esporte. Então um pouco do que a empresa também tem que se preocupar com a cultura que essa empresa traz para o mercado. Então, é isso. Anderson, e uma plataforma de e-commerce, como é que se insere dentro desse quebra-cabeça maluco aí que a gente está montando? Então, eu estava escutando vocês conversarem, né? Muito produtivo, e o que eu percebi, assim, como a gente constrói software, né? Na Iglu a gente faz produto, desenvolve solução, e o custo de desenvolvimento de software é muito alto, né? Os engenheiros são formados em boas universidades, às vezes fora. A Dani deve saber, né? É caro a hora de engenharia. Então acabou que o principal impacto para a gente, né, na nossa empresa, foi na área de desenvolvimento. Então começaram a surgir, depois dos LLMs, né, dos Large Language Models, começaram a surgir muitas ferramentas que aumentaram a produtividade do engenheiro, e hoje é nessa área que a gente mais usa na nossa empresa, na Iglu. Então na construção do software, no teste do software, na validação disso, e a gente tem evitado contratar engenheiros de nível júnior, vamos assim dizer, porque um engenheiro pleno com uma ferramenta, ele acaba entregando... Tem uma produtividade exatamente, aumentou a produtividade. Agora, tem um desafio, então eu falei, né, do que a gente tem aplicado lá na companhia e tem dado resultado, mas eu acho que o maior desafio é um desafio cultural mesmo, porque o engenheiro ele está acostumado a escrever o código daquele jeito, ele gosta, né?
o designer, ele gosta de fazer a tela, ele gosta de desenhar. A gente tem um designer na companhia que ele é apaixonado por desenhar. Ele desenha no horário de trabalho, e quando tá fora do trabalho ele desenha desenhos mesmo. E aí você falar para ele que existe uma ferramenta que vai acelerar muito os desenhos dele, então tem essa barreira cultural, até para mim, para nós como um todo, né? E eu quero provocar vocês com uma coisa, né? A gente sempre fala assim, a inteligência artificial vai entrar, vai pegar emprego dos outros. Não é. É uma mudança de cultura, né? A gente está aqui em épocas de entrega de imposto de renda. Vamos lembrar lá atrás que a gente entregava o imposto de renda no papel e você fazia aquele negócio, botava no correio, chegava lá em algum lugar no governo e tinha que ter alguém para digitar aquilo. Onde é que estão essas pessoas? Quem é que digita hoje isso? Quem assumiu aquele papel do digitador somos nós, que a gente vai lá no programa, faz aquilo ali. Mas aquelas pessoas, elas não sumiram, elas só estão fazendo alguma outra coisa, né? Então, assim, é toda uma questão de uma mudança de cultura dentro desse negócio. Coisas vão deixar de existir. A gente aqui que conheceu uma informática um pouco mais lá para trás, tinha essa questão do digitador, né? Você entregava, o cara digitava aquelas coisas, digitava as planilhas de dados, esse negócio todo. E outras coisas vão surgir, né? Outras oportunidades vão surgir. Por isso que é muito importante o quê? Que o profissional e principalmente as empresas sejam muito antenadas nessas situações aí de mercado que estão acontecendo. Só queria fazer esse preâmbulo aqui para deixar vocês à vontade para comentar e já dar mais uma cutucada aqui no que a gente estava... A gente fez um Conexão 21 espetacular antes de iniciar a gravação. E eu quero provocar vocês com uma coisa. Home office. Pronto. Podem falar. É um desafio, não é? Não é um desafio hoje. O que é o home office, se funciona bem, se gera produtividade, se obedece à cultura da empresa, né? Como é que se é home office completo, se é híbrido, se é parcial, né? Se é parcial, como é que funcionam essas coisas? Eu vou dar o exemplo primeiro lá da Thales, mas eu entendo e concordo com o time que tem que ter ali uma adequação da cultura para você descobrir qual é o melhor formato de trabalho para o teu time. Mas lá na Talents é 100% home office para todo mundo, e não é só para a área de tecnologia, né? Tem desafios nesse tipo de modelo na parte da gestão. E tem desafios na parte da contratação de pessoas que vão trabalhar nesse modelo, que a gente estava até comentando isso também. Não é todo mundo que é autogerenciável, não é todo mundo que gerencia bem o seu próprio tempo, que se comunica bem, né? E tem um espaço físico, aí tem o outro lado, né? Do espaço físico dentro da empresa para poder... que é a casa dele, né? A empresa é o quarto dele, às vezes. Então, como é que ele está... tem tranquilidade, tem silêncio, tem criança correndo, pulando. Então, tem que entender qual é a cultura. No caso do IBEO, né? Assim, é impossível fazer um processo que todo mundo trabalhe de casa. Ele vai ter, provavelmente, professores até que trabalham quando vai customizar algo para um cliente. Se esse cliente quer aula online, se ele quer, ele vai adequar. Mas tem um formato muito mais presencial. Então, depende do negócio e depende, além do negócio, né, da empresa, depende da cultura que ela tem. Agora, quer implementar, se é possível, está de acordo com a cultura, quer implementar 100% ou parcialmente home office, os líderes precisam ser treinados também. Exatamente. Eu tinha algumas reclamações de empresários, na época da pandemia, de consultorias de TI que falavam: mas foi horrível durante a pandemia, porque meu pessoal ficava vendo Netflix. Eu falei: mas como é que você sabe? Não, porque a produtividade caiu. Aí vem a questão, que aí eu provocava. Tá bom, como é que você me explica a questão de startups que nasceram na pandemia, nunca tiveram um escritório físico, né? E chegaram a série A, série B. Então, de novo, cultura e modelo de gestão que é diferenciado. Então, se os seus líderes não estão preparados para esse modelo de gestão, não vai funcionar. Mas a culpa não é do modelo em si.
Mas, de fato... É da característica da empresa. Tem empresa que vai encaixar bem, tem empresa que não vai encaixar tão bem. Isso aí. E do próprio gestor, desse tipo de coisa. Mas né? o líder também, para trabalhar nesse modelo, ele tem que ter algumas características diferenciadas. Né? Mas eu acho que tem também algumas atividades. Eu acho que, por exemplo, as atividades relacionadas à TI, elas se adequaram muito bem à questão do home office. E tem algumas empresas que se adequam muito bem. O que eu acho que isso tem muito a ver, a gente falou aqui na pré-conexão 21, né? Aqui, que a Dani colocou, eu acho que tem tudo a ver com a parte da cultura organizacional. E você mudar uma cultura organizacional, ela dá trabalho, né? Eu estava falando como é que a gente trabalha. Geralmente você faz um diagnóstico, você vê se a cultura ela é adequada a atingir os objetivos que você quer atingir. Se não for, tem que montar uma meta de cultura e fazer todo esse fitting que vai até o recrutamento e seleção. Né, como pega bem, e muitas vezes as pessoas ficam assim, mas a cultura é tal, a meta é aquela, mas se eu contratar e ainda está assim hoje em dia, eu falei, não, mas contrata já com a meta de cultura. Ligado aos valores, conectado aos valores. Conectado aos valores, né, que a gente quer, conectado às competências. Né? Às vezes, valores e competências do que você precisa para alcançar esses objetivos. Agora, por exemplo, eu acho que tem momentos especiais da empresa que a gente tem que tomar cuidado com a questão do home office. Por exemplo, no momento de um turnaround pesado, às vezes o home office eu acho que não dá conta, dependendo da cultura. Contexto, aliás, se a cultura não for favorável, você vai ter isso. Agora, a gente tem que avaliar sempre. Você vê até Big Techs, né, que voltaram muito forte para a questão do presencial. Né? E eu acho que isso, nós fomos jogados durante a pandemia, todo mundo teve que ir preparado ou não preparado. Né? E você teve exemplos, às vezes, muito complexos em relação a isso. Mas eu acho que a tendência com o tempo é se partir para um híbrido. O híbrido. Eu acho que essa é uma tendência. Um híbrido gerenciado, né? Um híbrido equilibrado. Porque o contato humano é importante. A Dani estava falando. Eu estava falando. O contato humano é o conflito dentro da empresa, departamento com um determinado objetivo, com outro departamento. Então, assim... para crescer, né? Se numa empresa, né? Você tem o departamento de TI. O departamento de TI, eu costumo brincar o seguinte: a turma de TI é escolada para falar não. Qualquer coisa que é não dá, não tem tempo, não dá. Ou entra na fila daqui. Ou entra na fila, entra na fila do sim e aguarde sua senha ser chamada. Então, assim, brincadeira isso, né, gente? Mas o que acontece é o seguinte: mas esse conflito do tipo assim, não, cara, mas eu preciso disso para agora. É uma coisa que você precisa ter dentro da empresa. E às vezes essas pessoas estão distantes, não tem essa, Deixa eu falar essa um coisa. Como é que é, da nossa relação de, primeiro, tecnologia e de certa forma, atração e retenção de talentos, que é uma dificuldade para a gente no mundo de TI. Primeiro, criar a cultura correta para atrair os talentos e que eles venham e fiquem, né? Não saiam no mês seguinte. Então, assim, primeira coisa, é difícil fazer isso, mas a gente começou há 8 anos, a gente, aliás, vai fazer 8 anos agora, dia 23 de maio, vamos celebrar 8 anos de vida, e a gente começou já no modelo 100% home office. Então a gente teve que dar muita responsabilidade e cobrar também essa responsabilidade, de forma que todo mundo que entra já sabe que ele entra como um mini empresário, né? Embora ele seja CLT, ganha todos os benefícios, ele tem que se comportar na lojinha dele, ele tem que entregar os resultados, e a gente vai cobrar resultado. Se a gente partir para um microgerenciamento, não funciona. Essa pessoa vai embora. E a gente tem que tomar cuidado. A gente tem 1000 controles, poderia ter 1000 controles de tecnologia, até para ver quantos cliques o cara está dando no mouse, se ele está olhando para a tela ou não está olhando para a tela. Não é esse a nossa pegada. A nossa pegada é confiar e cobrar os resultados. Né? Então, é mais barato, inclusive, né? Se a gente tentar controlar o que o cara está fazendo, se está vendo série, se está olhando para... se está apertando 1000 vezes ou teclando 1000 vezes, não é a nossa pegada. Então, disseminar essa cultura faz parte de um trabalho de todos. Né? Então, a empresa foi crescendo. Hoje, a empresa, graças a Deus, no ano passado foi reconhecida como a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro. Então, estamos falando de Conexão 21. Parabéns. A gente ganhou um prêmio do Great Place to Work. Ficamos em segundo no Brasil em tecnologia, quando o segmento é tecnologia, entre as pequenas e médias empresas até 99 funcionários. Mas isso vem de uma cultura que vem se desenvolvendo desde o primeiro dia, de dar confiança e cobrar resultado. Então, a nossa fórmula
simples, né, mais direta para os nossos funcionários. E eu acho que até indo além da questão financeira, quando você dá o poder de escuta do outro, cara, isso é muito bom. A gente gosta de ser reconhecido, todo mundo está lisonjeado de ser convidado para o programa e você poder trocar ideias. Então, se a pessoa está ali, ela está vivenciando, muitas vezes ela está na ponta. A gente não está na ponta, né? Você não sabe o que cada aluno está passando. Você tem uma pessoa na ponta que pode te dizer muita coisa. E aí, às vezes, a gente escuta o cliente, não escuta a pessoa que está ali na ponta, que às vezes identificou uma dor do seu cliente que você ainda não sabe, que vai customizar, vai trazer uma solução para dentro dessa casa, igual a gente falou no programa anterior. Então, assim, você tem que ouvir. Eu acho que é isso. Se você está no presencial ou no home office, você tem que ouvir quem está tocando a empresa por você, porque a gente não faria nada sozinho. Ô Anderson, como é que vocês estão vendo isso lá na Iglu? Como é que vocês estão lidando com todo esse cenário? A gente começou a companhia faz 3 anos e era, acho que final da segunda onda, tiveram as ondas, né, da pandemia. A gente fez 2 meses remoto no início. E aí logo em seguida percebemos que um dos benefícios da pandemia nesse sentido de modelo de trabalho foi a flexibilidade, né? Porque acho que é muito difícil a gente voltar para o modelo exatamente como era. Tem pessoas que têm filho, médico normalmente está aberto das 8 às 5, que é o horário que as pessoas estão trabalhando. Então uma flexibilidade mínima sempre vai precisar, e acho que isso fica como aprendizado da pandemia para as empresas todas, né? Se tinha um modelo extremamente rígido, pode voltar ao presencial, pode voltar no híbrido, mas vai haver uma flexibilidade mínima que foi um legado da pandemia. Mas a gente, como uma empresa, uma startup, né, em estágio inicial, que você não tem produto, você não tem cultura sólida, não tem cliente, né? Não tem cliente, não tem faturamento. Aí a gente achou que seria melhor fazer o presencial, sempre com essa atenção da flexibilidade, porque cada um tem um contexto de vida. E a pandemia nos ensinou que precisamos nos adaptar a esse contexto de vida de cada um. Então, inclusive o nosso produto, né? Hoje em dia, nosso produto opera lojas físicas. Então, é uma ferramenta na mão do vendedor, na mão do gerente. Então, nós mesmos estamos frequentemente indo dentro de loja para ouvir o gerente, para ouvir o vendedor, porque é um produto usado no mundo físico. E também uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, na hora que você oferece o home office como um benefício. Sim, né? Eu não sei se eu sou muito de acordo de fazer uma roupagem de benefício como o home office, né? É muito mais... Você fica engessado depois disso, esse é o perigo. Fica engessado. Você precisa pedir para que ele vá uma vez presencial, se ele acordou que aquilo ali era como benefício, você já está correndo o risco de perder o... Fim de papo, né? Exatamente. E aí não tem problema. E você pode passar por fases do momento da empresa que você precisa reunir todo de mundo, operar isso aí, claro. precisa reunir, etc. E a gente está promovendo essa também, forçando um pouco, né? Que cada departamento se reúna uma vez por semana fisicamente e troque, né? E com outro departamento no outro dia. Então tem pelo menos 2 dias da semana a gente possa internamente dentro do departamento se reunir, externamente com outros, que às vezes um departamento depende do outro. E também promover festas, encontros, confraternizações. A gente chama de aniversariante do mês. Mas, na verdade, é um jeito da gente se reunir. Juntar a turma, uma vez por mês, todo mundo. Entendeu? Aí sim, a gente faz, vamos todo mundo fisicamente, uma vez por mês, pelo menos. Né? Se encontrar, se ver. E o momento Copa acontece, além da Copa virtual, na Copa de verdade, na Copa real. São quantos colaboradores lá? Hoje são 41, no Rio de Janeiro tem 20, então metade está no Rio de Janeiro, e a gente procura fazer o mesmo remotamente, né, que eles participem também ou se reúnem nas outras cidades. Perfeito. Bom, pessoal, aqui no Conexão 21 é assim, quando o papo é bom, ele passa muito rápido. Espero que vocês tenham curtido aqui a nossa conversa, foi realmente assim uma honra receber essa turma aqui nessa edição do Conexão 21. Quero aproveitar para agradecer muito aqui o Fermon, que nos acolhe, que nos recebe desde lá do início das edições do Conexão 21, proporcionando esse ambiente tão agradável aqui para os nossos convidados. E também, principalmente, para a Simples Inovação, que está aqui com a gente desde o programa 0, desde o piloto, né, Dani? Você viu o dilúvio, né?
e acreditando no projeto, ajudando o projeto, apoiando o projeto. E o projeto é isso, é trazer sempre aqui conexões muito especiais para você que nos assiste. Não posso deixar de agradecer também aqui o SESC e o SENAC, que tornam aqui o Conexão 21, viabilizam aqui o Conexão 21. E eu espero que vocês tenham curtido mais esse papo. Até a próxima. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. O SESC é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 99901 1110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 99901 1110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.